Amém. Muito bem, galera. Em mais uma entrevista aqui para a Rádio Orgulho, eu sou a rádio da comunidade LGBT. A gente já entrevistou ela há muito tempo atrás, quando eu ainda estava começando a fazer, né? Mas hoje a gente vai entrevistar ela para saber, assim, anos depois, como tá a vida, a carreira. É a cantora Manuela Stelfeld, a primeira cantora gospel trans, né? A gente vai saber como é tudo isso. Primeiramente, boa tarde. Ela e se apresente aí para quem não te conhece. Uhum. Tudo bem? A paz do Senhor. Paz. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui novamente, né, para essa entrevista. Depois de tanto tempo, né, você que me acompanhou aí no começo da carreira, né, e agora poder voltar aí, poder retornar aí, no teu ambiente aí que também mudou, que também está bem melhor, bem progredido, bem diferente. Para mim é uma alegria poder estar aqui de novo, né, contando a história, contando um pouquinho mais da minha trajetória, da minha carreira e dessa continuidade que nós tivemos, né, depois daquele tempo que nós fomos entrevistados, né? Muito bem. E vamos lá, para quem não te conhece, né? Conta aí sua história de vida, sua trajetória, para quem não te conhece. Vou andar um pouquinho aqui para ver se aqui tem menos barulho. Pode falar. Para quem não te conhece, conta aí sua história de vida, como começou. Como eu comecei? Isso, como comecei? Isso. Então, eu comecei desde muito nova, né? Quando eu era ainda criança, eu já tinha aí essa paixão aí, né, pela música, né, pelas coisas de Deus, já tinha essa paixão. Então comecei ainda muito nova. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui revelada na igreja que quando eu crescesse, eu iria é, louvar, eu iria pregar, eu iria orar, eu iria revelar, eu iria viajar aí para muitos estados do Brasil para poder é, cumprir o ídolo de Deus na terra, para poder levar a palavra, para poder louvar. E eu me recordo como se fosse ontem, né, dessa profecia, dessa revelação. E hoje, depois de tantos anos, né, depois de 20 anos, né, hoje eu vejo que se cumpre, né, que se cumpre aí essa profecia que foi entregue ainda quando eu era criança. Então, pela minha recordação aí, desde muito nova, desde os 10 anos de idade, já tenho essa recordação de gostar de cantar, de gostar de se apresentar, de imaginar um futuro assim, de projetar isso para minha vida, para o meu futuro. Então me recorda isso muito desde nova, desde criança, desde os 10 anos em diante ali. E assim, o meio gospel é um meio que normalmente tem muito preconceito com pessoas trans. Como é isso em relação assim, a você ser uma cantora gospel, ir em igrejas? Como é que você gerencia isso? Essa pergunta aí é bastante perguntada e é bastante interessante porque a gente vê os dois lados, né? A gente vê aí é, o lado da igreja tradicional, né? Que tem esse receio ainda, mas a gente vê também o lado das igrejas inclusivas, né? Que são igrejas totalmente voltadas para esse público mais LGBTQIA+. E são igrejas que acolhem, que recebem esse público de braços abertos, aí, sem nenhum tipo de acepção de pessoa, restrição de pessoas, acaba nos recebendo aí muito bem, acaba sendo um espaço que tem espaço para todos nós. Igrejas inclusivas são lugares que têm espaço para todos nós. Já a tradicional ainda tem esse receio de nos receber. Mas a gente acredita que com o passar do tempo, algumas igrejas vão acabar entendendo que Deus ele veio para a pessoa, independente da sua aparência, da sua orientação sexual, né? Ele veio a pessoa para que a gente possa conhecer ele
viver o amor dele, servir a ele, pregar o amor dele, para assim alcançar mais vidas com amor e sem acepção de pessoas, né? Então, na inclusiva é mais aceitável, né? É mais tranquilo. Tem espaço para todo mundo lá dentro. Agora, na igreja tradicional, a gente ainda tem essa dificuldade ainda das mentes serem mais abertas, né? Ainda tem esse receio ainda. Para quem não tem ciência, igreja inclusiva é uma igreja voltada a pessoas da comunidade LGBT, tanto católica quanto evangélica. Existem os dois lados, né? Isso, aham. Mas É, assim, para complementar a sua pergunta, desculpe, é, a gente tem bastante seguidores, né? Tanto seguidores da igreja inclusiva, né, quanto seguidores da igreja tradicional, né? Para ter esse segmento, para nos acompanhar nosso trabalho, a gente tem os dois lados, tanto a inclusiva quanto a tradicional, né? Nessa questão de seguir, a gente tem aí todos os públicos, não tem esse problema em relação a quando vai seguir a gente, né? sim, e inclusive sobre a internet, assim, porque a gente mesmo que posta conteúdo LGBT, a gente já sofre hater de algumas pessoas na internet, principalmente religiosas, né? Extremistas religiosos. E você sofre esses haters? Como você lidar com isso? Perdão, como que eu lido com relação à internet? Mas qual a pergunta? Os haters na internet, as pessoas que vão na internet assim e falam que Deus não aceita isso, esse tipo de comentário que sempre tem em vídeos, em coisas que a gente mesmo posta aqui também eles comentam. Inclusive com você também eles devem comentar esse tipo de coisa, porque você mexe com o público gospel, né? E ao mesmo tempo que é trans. Existem comentários maldosos nas redes sociais? Como você lidar com isso? Sim, existe, né? Existe tanto o apoio, né? Das pessoas que nos apoiam, e a gente vai lá e procura responder todo mundo, né? Eu procuro responder todo mundo que apoia, que comenta coisas positivas, coisas que agregam. Eu costumo responder todo mundo nesse sentido. Mas existe também o lado das pessoas que critica, que acaba falando realmente isso que você falou na pergunta, né? Comentários maldosos, que acabam ali ofendendo, machucando, né? Mas assim, eu lido com isso de uma forma muito sábia, porque eu coloco isso em oração e eu não respondo esses comentários das pessoas que se levantam contra com comentários assim, eu não respondo pessoas assim. Então eu deixo ali a pessoa quietinha com a sua opinião e que continue falando ali, eu acabo não respondendo essa pessoa. Eu coloco em oração e eu assim, eu tenho muita sabedoria de Deus para lidar com isso, porque acaba que não me atingindo, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu. Então, acaba não me atingindo, porque eu sei quem eu estou servindo. Então, eu acabo não dando importância para isso. É claro que tem alguns comentários que a gente recebe que não é uma crítica, é um comentário construtivo, né? Você pode melhorar, você pode algo do tipo. Mas, assim, nesse sentido, eu concordo, tudo bem. É algo construtivo, a gente leva para a vida. Mas quando é um comentário que acaba não sendo bacana, a gente acaba não respondendo essa pessoa, coloca na oração e deixa a pessoa quietinha ali, com a sua opinião, com o que a pessoa está falando. E por mais difícil que seja, acaba não atingindo a gente, porque a gente tem aí esse foco, né, esse objetivo em Deus e nas almas, que realmente acredita no nosso chamado, no nosso ministério, no nosso dom. Então a gente acaba não dando importância quando é um comentário contrário. A gente respeita, mas a gente acaba não dando importância. E as suas músicas, elas são todas inspiradas, são todas escritas por você, inspiração sua? Você tem músicas de outros artistas, como é? Sim, eu todas as minhas composições elas são compostas por mim, né? Recentemente eu lancei a canção Só Peça para Deus Responder Você e também recentemente lancei a canção Até a Terra. E essas canções, todas essas composições, elas são feitas por mim, tem todo ali
os direitos autorais, tudo registrado no nome, tudo certinho, direto lá do sindicato lá do Rio de Janeiro. E essas composições, as inspirações, elas vêm de Deus, assim, sabe? Eu já cheguei a compor canções em 30 minutos, já cheguei a compor de madrugada e já cheguei a sonhar com a letra, só escrever no papel. Então, realmente é um dom e é uma composição que vem do céu mesmo. E são canções que falam de Deus, falam do amor dele, das promessas dele, do chamado dele, fala do nosso valor que nós temos para Deus, porque para o mundo nós não temos valor, mas para Deus nós temos, né? E são canções totalmente inspiradoras, né? Já são dois EPs que eu lancei na internet. O primeiro se chamou Perdão do Rei e depois lancei o EP. O primeiro EP se chamou Posição. Depois eu lancei o segundo EP que se chamou O Perdão do Rei. E eu já lancei canção romântica também, que é focada para os casais de Deus, assim, né, de igreja, que tem esse pensamento de um relacionamento em Deus. Então já lancei a canção Pedido de Amor, que é uma canção focada mais no romântico gospel. E depois aí essas canções Só Peço para Deus Responder Você e Até a Terra. Então já são bastante composições, já são bastante lançamentos. E graças a Deus tem gerado bastante repercussão, né? Covers de outras canções, de outros artistas que eu também faço cover daquela canção, daquela interpretação, também tem gerado aí bastante repercussão, graças a Deus. O nosso ministério tem dado um retorno, sim. E como as pessoas que estão te ouvindo ou te assistindo podem fazer para encontrar as suas músicas nas plataformas digitais? Como que as pessoas fazem para encontrar o trabalho das músicas? Isso. Então, as minhas canções, todas elas, todos os EPs que a gente chama de CD, todas as canções individuais que foram gravadas depois uma a uma, todas elas, todos os covers, todos os vídeos, tudo a gente encontra completo aí a carreira e as canções e tudo relacionado à carreira, trajetória, tudo a gente encontra no próprio canal do YouTube, né, que é o nosso maior meio de comunicação aí, né? Então a gente encontra aí no YouTube, né? O YouTube é cantora Manuela Stelfeld, oficial. Então lá as pessoas podem encontrar todo o nosso material, o nosso trabalho. A pessoa pode baixar ali a canção, o CD para a pessoa ouvir. E é uma bênção, assim. Graças a Deus nós temos chegado em nossos objetivos, né? Temos alcançado bastante almas, bastante vidas, bastante seguidores, né? Tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Tem alcançado bastante pessoas, bastante seguidores. Nós estamos chegando no nosso objetivo, graças a Deus. Muito mais pessoas têm procurado o nosso trabalho aí. E hoje você nos pegou num dia bem especial, bem bacana, porque hoje nós temos a agenda aí para cumprir em São Paulo, né? Nós iremos ficar 4 dias em viagem lá para estar cumprindo aí a agenda lá em São Paulo. E hoje nós viajamos para lá para poder cumprir esse de Deus, né? Então, a Manuela não louva só nas igrejas, nas casas de família, não louva só em Curitiba, São José dos Pinhais. A Manuela também louva aí em outros estados do Brasil que nos agendam, que nos chamam, né? Que entram em contato com o assessor da gente para poder nos agendar aí para a gente poder viajar para outros estados. Então hoje você está me entrevistando num dia bem especial para mim, porque eu estou realizando um sonho aí de ir para São Paulo, né? Cidade grande, até então eu nunca conhecia, vai ser a primeira vez. Tenho certeza que vai ter uma experiência incrível, né? A gente vê lá que tem o grupo dos admiradores no At e as pessoas estão bem empolgadas aí para receber a gente lá na outra cidade. Tá, e as pessoas que estão te ouvindo ou te assistindo e quiserem te contratar, quiserem entrar em contato com você, como faz? Então, as pessoas podem entrar em contato comigo, né? Eu estou em todas as redes sociais, né? Como Manuela Stelfeld, mas as pessoas podem entrar em contato comigo, né? Pelo meu número de telefone, né? Eu tenho o assessor da carreira, tudo, mas eu gosto quando as pessoas entram em contato comigo. Eu acho bacana ter essa
essa conversa, né? E receber as pessoas, conversar com elas. Então as pessoas podem entrar em contato direto comigo pelo telefone, pelo contato, pode ser falado? Não, da última vez que postaram o telefone aqui, cortaram, derrubaram o vídeo. Então, só pelo Instagram mesmo, se as pessoas quiserem entrar em contato lá, é, Sim. ou o site, se você tiver alguma coisa assim, que aí as pessoas podem puxar seu número ou entrar em contato lá com você, porque da última vez derrubaram e deu um problema. Sim, eu entendo isso que você está me dizendo, até porque acaba chegando muitas mensagens, né, muitas ligações, e acaba sendo de pessoas, muitas das vezes, com intenções não muito legais, né? Isso. Acaba passando dos limites ali. Eu compreendo o que você disse. Mas as pessoas podem entrar em contato comigo em qualquer rede social, todas elas vão estar como Manuela Stelfeld, e lá, daí a pessoa manda uma mensagem no privado ali, e a gente passa o nosso contato, tem ali uma conversa sobre um possível agendamento para aquilo que a pessoa desejar, que a gente vai fazer a obra de Deus. Então, muito obrigado pela sua atenção. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de que você mandasse uma mensagem para as pessoas trans que estejam ouvindo e que talvez a pessoa assim começou num lar gospel ou numa família tradicional e tem desejo, tem vontade de cantar e tal e acha que esse lugar não é para ele ou para ela, né? E ver assim uma cantora gospel, trans e tal, é inspiração, né? Serve de inspiração. Então, que mensagem você tem para essas pessoas? É verdade. Bom, a mensagem que eu queria deixar, né, para todas as pessoas, né, que têm sonhos, que sonham, né, a mensagem que eu queria deixar é bem parecida com a mensagem que eu vou deixar lá em São Paulo, né? É, muitas das vezes, as pessoas olharam para mim e não deram valor para mim, né? As pessoas humanas muitas das vezes me olharam, não me deram valor, acharam que eu não seria capaz, acharam que eu não chegaria a lugar nenhum, que eu não conseguiria, não acreditaram no meu ministério, no meu dom. E mas eu nunca desisti dos meus sonhos, porque Deus sempre acreditou em mim. Ele sempre me disse que eu era alguém, que eu tinha valor, que eu era capaz, que eu conseguiria, que os meus sonhos eram os sonhos dele, a vontade dele. Então, então, muitos falaram que eu não conseguiria, mas graças a Deus eu consegui, porque teve um Deus no céu que viu o valor em mim, né? E, e a gente lutou muito, né, para chegar onde está chegando. É uma grande porta aberta, uma grande conquista. Tenho certeza que é a primeira de muitas. E assim, o recado que eu deixo para as pessoas é nunca deixa ninguém dizer para você que você não é alguém, que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar. Nunca deixa ninguém dizer isso para você. Eu falo isso para vocês porque foi assim comigo. Mas eu sabia que tinha um Deus que era comigo e que iria me ajudar a passar por tudo que passei e a chegar onde eu quero chegar, onde eu vou chegar, onde eu estou chegando. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é: nunca deixa ninguém dizer que você não é alguém, que você não tem valor, porque você é alguém, você tem um Deus, você tem valor, você pode sim, porque Deus é com você. E nunca desista do seu sonho. Investe, trabalha, faz aula de canto, estuda a Bíblia, seja qual for o seu sonho ministerial, seja a pessoa que você for, independente de qualquer coisa, mas busca teu sonho e busca ajuda, e se não conseguir ajuda, se agarra em Deus e vai sozinho, mas eu tenho certeza que assim como eu consegui, assim como Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que vocês também conseguirão chegar. Então, muito O obrigado, segredo é não viu? desistir. Muito obrigado, viu, por você ter cedido esse tempo para a gente na sua agenda. Amém. É, eu desejo sucesso aí para você, né, nas plataformas digitais e até uma próxima. Amém. Quem sabe você vem aqui mostrar seus lançamentos, suas canções. Amém, com certeza. Eu agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa aí ter muitas e muitas outras entrevistas em outras fases da nossa vida, da nossa carreira.
E eu só tenho a agradecer, eu agradeço demais. E desejo tudo em dobro aí na sua rádio, no seu trabalho, nos seus seguidores. Eu não tenho palavras para agradecer aí. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Amém, até, obrigada.